bom dia a todos, bom dia pessoal. Eu sou a Luciana Freitas, sou representante da consultoria de segmentos da TOTUS. Vamos dar início a mais um evento Responde, dessa vez EFD Reinf Responde. Nós temos algumas novidades para apresentar com as últimas alterações aí que aconteceram na Receita. Então, esse evento vai ser muito interessante, vai ser importante e será o último evento neste ano nesse formato. Para quem nunca participou de um evento Responde, a consultoria inicia apresentando os principais conceitos dessa obrigação e todos os preceitos daquilo que foi elaborado, mas de uma forma mais resumida, né? Então, a gente não entra em detalhes do layout e tudo, mas eu explico para vocês o que é, para que serve, por que foi criado e todas essas informações. Na sequência, entra uma das linhas de produto e divulga tudo aquilo que ela criou, como ela se preparou para atender a esta obrigação. Nesse evento de hoje, estaremos com a linha da RM. Ela vai mostrar para vocês como ela se preparou para o atendimento dessa obrigação e também estamos com um representante do TAF, que vai explicar para vocês como o TAF se preparou para atender esta obrigação. Todo mundo sabe que para gerar FD-Reinf ou E-Social, será necessário a instalação do TAF. Então, a Daniela estará conosco durante todo o evento e vai responder todos os questionamentos sobre o TAF. Lembrando, os microfones de vocês estão desligados, mas vocês podem realizar todos os questionamentos pelo chat, né, durante todo o evento. O que a gente conseguir responder até o final do evento, a gente já responde ali. O que nós não conseguirmos, nós encaminhamos para vocês posteriormente a resposta. Podem mandar os seus questionamentos, tirem todas as suas dúvidas, aproveitem esse momento para tirar realmente todas as dúvidas, principalmente sobre o produto, sobre o TAF, como vai funcionar, ok? Acho que de recadinhos era só isso. Os próximos eventos, a gente vai ter mais 2 eventos Responde, mas não é referente ao REINF, será do E-Social e também sobre a reforma trabalhista. Vou colocar as datas desses eventos para vocês, como a TOTUS e as linhas de produtos estão se preparando para atender o E-Social. Já na última versão do layout, né, nós tivemos uma alteração recente, e também como a TOTUS está se preparando para atender o evento, para atender a reforma tributária, a reforma trabalhista, perdão. Vou começar então a mostrar para vocês os slides. Mais um lembrete, o evento está sendo gravado, não se preocupem, o link será disponibilizado para vocês, vocês vão receber um e-mail do marketing com um pós-evento, agradecendo a participação de todos, e todos aqueles que conseguiram se inscrever receberão um vídeo. Além disso, esses eventos ficam sempre disponíveis na página da TOTUS, no YouTube, nas próprias comunidades do Fluig, nas comunidades das linhas de produto, né, as comunidades @. Então, vocês têm acesso a essas comunidades e poderão acessar o vídeo sempre que quiserem, tá bom? Vamos lá, vamos iniciar. Então, pessoal, esses são os próximos eventos que nós teremos. Quarta rodada do E-Social, que vai ter no dia 5/12, das 10 ao meio-dia para a linha RM. No mesmo dia 5/12, das 15 às 17 para a linha Proteus. Dia 6/12 para a linha DataSul. Terceira rodada da reforma trabalhista, 13/12, das 10 ao meio-dia para a linha DataSul, 13/12, das 15 às 17 para a linha Proteus, 14/12, das 10 ao meio-dia para a linha RM. Vocês conseguem ver os slides? Conseguem me ouvir bem? Ótimo. Então, vamos lá.
O objetivo, então, dessa apresentação é trazer para vocês os principais aspectos, os principais conceitos da FD-Reinf e mostrar como a TOTUS está se preparando em cada uma das suas linhas de produto para atender a esta obrigação. Hoje, a linha de produtos, nesse momento, é a RM. Tá? Então, vou fazer a apresentação, a RM entra na sequência. Vou trazer para vocês conceitos, objetivos, as normas publicadas, prazos, eventos e layout. Também um pouquinho do que é a DCTF Web e aí uma sequência lógica de como vai funcionar eSocial, Reinf e DCTF Web. O que é a FD-Reinf, né? Para que serve essa obrigação? Por que ela foi criada? Qual é o objetivo dessa nova obrigação? Por que os contribuintes vão ter que transmitir essas informações para o fisco? Vocês bem sabem que o eSocial foi criado lá atrás, o projeto já tem aí bastante tempo, posso garantir para vocês que mais de 5 anos, e dentro do primeiro projeto, do primeiro layout do eSocial, haviam informações referentes a documentos fiscais. Então, toda vez que havia retenção dos tributos federais em quaisquer documentos fiscais, seja nota, seja recibo, seja contrato, empreitada ou por empreitada, ou então por serviço continuado, né, mão de obra continuada, essas informações deveriam ir também para o eSocial. Mas a comunicação com o pessoal que estava no projeto do eSocial, que era mais voltado para o RH, o eSocial trata mais de retenção de tributos federais na fonte, sobre a folha de pagamento, essa comunicação estava um pouco difícil para a Receita Federal. Então, optou-se por criar uma nova obrigação dentro do próprio projeto SPED, chamada FD-Reinf, que é o SPED das retenções federais, vamos colocar assim. Por quê? Para facilitar o trato com as próprias empresas. Quem cuida desses pagamentos não é o setor de recursos humanos, não são as pessoas relacionadas à administração de recursos humanos, são as pessoas relacionadas lá no financeiro, no contábil, no fiscal, na controladoria, de acordo aí com a divisão de cada empresa. Então, naquele momento, optou-se por trazer a FD-Reinf para um novo layout, um layout separado do eSocial, e assim facilitar o trâmite das comunicações, facilitar a forma com a qual o fisco ia tratar, o jeito que ia ser tratado com essas empresas. A FD-Reinf tem por objetivo substituir a DIRF, a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte, e também a GFIP, né, que é a guia lá de pagamento do Fundo de Garantia e outras retenções. Quem cuida mesmo destes eventos que são provenientes das notas dessas retenções são os setores que lidam com a parte fiscal. Financeiro, controladoria, contábil, como eu havia dito. Então, a responsabilidade não significa que caiba só a estes setores, não, cabe a toda empresa, mas ficou mais focado para essa área. O principal objetivo, os principais critérios da FD-Reinf, né, que foi criado pela Receita Federal, e tem lá a propriedade de tratar sobre o seu layout, é trazer todos os valores de retenções dos tributos federais que ela administra. Então, estou falando de imposto de renda, estou falando de CPRB, estou falando de PIS, de COFINS, de CSLL, de INSS, todos os tributos federais que a Receita administra ou que estão incidentes nos documentos fiscais serão demonstrados
na EFD Reinf dentro dos eventos que foram criados. Como vai funcionar essa escrituração? Ela é modularizada por eventos, ou seja, eu vou ter um evento de envio, um evento cadastral, um evento de tabela. Da mesma forma que foi desenhado o layout do e-social, foi desenhado o layout da EFD Reinf. Eles têm basicamente a mesma estrutura, né? Até alguns eventos têm o mesmo número, por exemplo o evento de tabela, que na FD Reinf é o R1070, no e-social é o S1070. Para quê? Para que não fique diferenciado, para que as pessoas saibam que o que eu tiver de informação lá no e-social neste evento, eu também devo trazer para cá na FD Reinf. Então, será modularizada por eventos. Isso foi criado lá na nota fiscal eletrônica, deu muito certo. A linguagem é mais fácil de trabalhar, porque estamos falando de uma linguagem XML, que é muito mais prática. O próprio contribuinte consegue enxergar dentro do evento quais as informações que ele está mandando. Então, diferente de um TXT, que eu tenho uma manutenção mais trabalhosa, uma manutenção mais difícil enquanto contribuinte e também enquanto fisco, porque você trabalhar com TXT para fiscalizar é muito mais difícil. Foi criado então em XML para tornar isso mais visível, mais prático, mais fácil. Sem falar que é uma linguagem muito mais moderna. Ela não precisa, por exemplo, de um PVA, de um programa validador que faça a validação estrutural. Então, o próprio XML vai ter o seu esquema, o esquema faz a validação no momento da transmissão. Para quem trabalha com desenvolvimento é muito mais prático. Esse tipo de escrituração modularizada e por eventos permite ao fisco, permite ao contribuinte, na verdade, que ele possa enviar eventos em datas distintas. Ele não precisa mais enviar eventos que não tiverem necessidade de serem encaminhados naquela data, que não tiveram alteração ou nenhuma modificação. Ele pode enviar isso somente quando o fisco solicitar. Então, diferente do TXT, que eu tenho que enviar o bloco completo do layout, aqui, nesse tipo de escrituração modularizada por eventos, eu posso enviar cada evento na sua respectiva data, de acordo com a solicitação do fisco. O principal objetivo do governo com a FD Reinf ou com o e-social é uma confissão de dívida, é fazer com que o contribuinte, representado lá pelas empresas ou pessoas físicas que tenham algum valor a informar para o fisco, ele já informe o valor e já informe quanto ele está pagando daquele valor. Ou seja, eu já faço a minha confissão de quanto eu devo e quanto eu paguei. O próprio fisco vai fazer o cálculo, ele vai ter o cálculo ali no momento da transmissão. Por quê? Nós já estaremos enviando todos os dados que ele precisa, ele vai montar os créditos e os débitos, vai verificar, vai mostrar para o contribuinte, olha, o que você me declarou, você tem tanto de crédito, tanto de débito, tanto compensado, me deve tanto. Quanto você está pagando? O valor que você tem para pagar é esse daqui. Então, o próprio fisco vai fazer a geração, inclusive, do valor do pagamento. O principal ente tributante, né, da FD Reinf é a Receita Federal, é ele quem cria, é ele quem estabelece qual é o layout, quais são os prazos, de que forma ele quer receber. Então, todas as determinações legais para a FD Reinf são provenientes da Receita Federal. Ela não depende aqui de nenhum outro órgão, como é no e-social, que eu tenho lá 5 grandes entidades, que cada um vai pegar o seu pedacinho no e-social,
por isso ele é uma obrigação bem maior, né? Eu fui obrigada a atender as 5 solicitações dos 5 órgãos. E aqui não, aqui eu tenho só a Receita Federal como ente tributante. A única publicação que nós temos referente a normas é a Instrução Normativa 1701, que foi publicada em abril de 2017 e foi responsável por instituir a FDREINF. Ela instituiu, trouxe quem são os contribuintes obrigados, determinou o prazo de envio, de transmissão dos eventos e o que deveria ser encaminhado, somente. De instrução normativa ou qualquer outra norma, até este momento nós não temos nada. Todos acho que já souberam do faseamento do e-social de alguma forma, ainda não temos norma publicada. Não tem como a TOTUS falar, a previsão é que o governo publique em tal dia, porque quem vai publicar é o próprio fisco. Então, nós não temos acesso a esta previsão. Há rumores que isso vai acontecer até o dia 30, mas são rumores, não tem nada oficial. O faseamento é real, o faseamento irá ocorrer. Com este faseamento do e-social, muda-se a data de obrigatoriedade da FDREINF também. E aí eu já explico para vocês por quê. Fora a instrução normativa, nós temos de oficial a versão 1.2 do layout da FDREINF, que foi disponibilizada lá em meados de agosto ou setembro. Ela também já está disponível no ambiente de produção restrita, que é o ambiente que as empresas estão testando os eventos, né, da FDREINF. Então, já está disponível, ficou disponibilizado a partir, acho que, se eu não me engano, da semana passada, lá depois do feriado. E as empresas já podem testar esta versão do layout lá no ambiente de produção restrita. O manual ainda não foi atualizado, então o manual que está disponível no site da Receita, por enquanto, é o 1.1. A Receita está preparando o manual na versão 1.2, vai ser um manual mais detalhado, mas ainda não foi publicado. As tabelas, as regras de validação, inclusive o pacote XSD, que é o pacote de esquemas que está validando a versão 1.2, também já estão liberados nesta mesma versão, na versão 1.2. Então, a única coisa que não está disponível ainda para a versão 1.2 é o manual. Os outros, as regras de validação, as tabelas e o pacote XSD já estão disponibilizados nesta versão também. Quem são os obrigados a prestar as declarações na FDREINF? Todas as empresas sujeitas à CPRB, Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. Com isso, o bloco P, lá da FD Contribuições, deixa de existir nessa obrigação e passa para a FDREINF. No mesmo layout? Não. Na FDREINF foram criadas algumas novas informações que tornou-se, né, a Receita viu que era necessário, tornou-se necessário e ela trouxe essas informações para a FDREINF. No momento, então, que a FDREINF entrar em produção, o bloco P deixará de existir. Isso deve acontecer pelo menos com 30 dias de antecedência, que é o prazo razoável para a Receita fazer alguma alteração no layout da FD Contribuições. Ela vai publicar esta alteração e deixa-se de enviar o bloco P lá e passa-se a enviar aqui na FDREINF a CPRB. Todas as empresas obrigadas à retenção de impostos federais, né, o imposto de renda retido na fonte, CSLL, PIS, COFINS, tudo aquilo que incide sobre pagamentos diversos, né, de pessoa jurídica para pessoa jurídica. Mas e quando eu faço o pagamento de pessoa jurídica para pessoa física? Está no e-social. E se for autônomo? Está no e-social. E se for MEI? Está no e-social. Pessoa física ou MEI
que para a Receita Federal é equiparado à pessoa física, apesar de ter CNPJ, mas para fins previdenciários ela é uma pessoa física, ele é uma pessoa física, o MEI está no E-Social. Essa é uma pergunta que sempre fazem aqui para gente. Então, aqui na FD-Reinf, somente pagamentos de pessoas jurídicas para pessoas jurídicas. Todas as empresas que prestam ou contratam serviços realizados ou por cessão de mão de obra ou por empreitada também estão obrigadas à FD-Reinf. Produtores rurais, pessoa jurídica e agroindústria, que comercializam a sua produção com pessoa jurídica. Se comercializar a produção ou se adquirir a produção de pessoa física, que é aquele produtor rural menor, que não tem empresa ou que é um grupo familiar de produtores rurais, esta produção também, essas informações vai para o E-Social. Por quê? Porque são equiparados à pessoa física. Pessoa jurídica está aqui na FD-Reinf também para a agroindústria. Associações esportivas que mantenham time de futebol profissional e que recebam valores para promoção de espetáculos desportivos. Quais espetáculos desportivos? Qualquer um. Não precisa estar vinculado ao time de futebol esse espetáculo, mas a associação precisa manter um time de futebol profissional. Em contrapartida, todas as empresas que promoverem esses espetáculos, que forem as responsáveis por enviar as verbas e os valores para a promoção desses espetáculos, também devem enviar as suas informações para a FD-Reinf. Prazos, como ficou o prazo após o faseamento do E-Social? É muito importante, porque só faz sentido eu enviar o E-Social, a FD-Reinf, no momento em que eu enviar os eventos da folha de pagamento do E-Social. Senão, não faz sentido, eu estou enviando só os cadastros. Então, como ficou? A obrigatoriedade passou para maio de 2018 para todas as empresas que faturarem acima de 78 milhões em 2016. Então, o faturamento observado é o do ano de 2016 e as empresas precisam faturar acima de 78 milhões para que sejam obrigadas à transmissão em maio de 2018. E passou para novembro todas as empresas que faturaram em 2016 até 78 milhões. A periodicidade é mensal alguns eventos, os eventos periódicos, deverão ser enviados até o dia 20 do mês subsequente. Se o vencimento entrar em um dia não útil, diferente de outras obrigações, a FD-Reinf deverá ser antecipada e não postergada como outras obrigações. Então, isso é um fato de atenção, porque às vezes o dia 20 é lá no domingo. Domingo é dia útil? Não. Então, vou transmitir só no dia 21. Não. Vocês precisam transmitir no dia 18, que é a sexta-feira. Muita atenção neste fato. Como ficaram os eventos, né? Como eles foram desenhados? Lembra que eu falei? Eles estão desenhados da mesma forma que o E-Social. Então, ficaram desse jeitinho. Evento inicial. Serão as informações do contribuinte que deverão ser informadas, deverão ser enviadas apenas no início da produção, né? No início da produção da FD-Reinf. Quando eu vou enviar? No mês de maio. A minha obrigatoriedade, então, é para maio. Mas depois eu não envio mais os eventos iniciais? Só se houver alguma alteração. Mudou o contato da empresa. Opa, tenho que enviar, então, as informações do contribuinte novamente. Não tive nenhuma alteração. Não é necessário fazer o envio. Eventos de tabela.
são as tabelas de processo administrativos e judiciais, o R1070. Esse evento é muito importante, ganhou uma visibilidade, uma importância muito grande para a Receita. Por quê? Sempre que o contribuinte tiver um processo que suspende a exigibilidade do crédito da contribuição previdenciária, é preciso enviar essas informações para a FDREINF. Mas como elas serão enviadas? Toda vez que elas sofrerem algum tipo de alteração, seja alteração na decisão interlocutória, alteração na decisão da liminar, alteração no passo da liminar. Então, a empresa vai precisar controlar desde a liminar até a decisão final, até a decisão transitada em julgado, né? Que é quando o juizado, o tribunal, dará o aval do que foi decidido, se está a favor do contribuinte ou não. E a empresa, o contribuinte declarante, não vai ter que declarar somente as suas informações, somente os seus processos. Ela vai precisar também declarar os processos dos seus fornecedores. Por quê? Porque a responsabilidade solidária fica com a empresa tomadora de serviço quando o contribuinte, de fato, não fez a quitação do valor devido. Se ele não fez a quitação por conta de algum processo que suspendeu o crédito da contribuição, automaticamente a tomadora é responsável e a tomadora tem a opção de fazer esse pagamento para que ela não responda solidariamente no final do processo, caso o contribuinte de fato venha a perder a sua solicitação. Então, nestes eventos de tabela, tanto vai ser enviado as informações do declarante quanto as informações dos seus fornecedores, ok? Eventos periódicos são aqueles que serão encaminhados, são os eventos das contribuições de fato, né, os eventos dos pagamentos, das informações dos tributos que foram retidos no período, então serão enviados até o dia 20 de cada mês. E eventos não periódicos, eles não têm, com exceção do evento 3010, ele tem uma data específica para ser enviada, que é até o segundo dia útil depois da ocorrência do evento. Os outros dois, eles não têm data, ele vai ser enviado o 5001 automaticamente pela própria Receita Federal, que é o retorno das informações que o contribuinte encaminhou, né, dizendo que a Receita recebeu e fazendo o cálculo de quais são os valores devidos, creditados, compensados do contribuinte. E o evento R9000, que é um evento de exclusão. O formato, como eu havia dito, no formato XML, então cada evento vai ter o seu formato próprio, o seu próprio layout, e aí o contribuinte vai poder tanto retificar quanto excluir cada um dos eventos. E aqui a descrição dos layouts, né? Então, R1000, as informações do contribuinte, tabela de processos administrativos judiciais, R1070, 2010, 2020, prestadores de serviço no 2010, tomadores de serviço no 2020. 2030, os recursos recebidos por uma associação desportiva. Uma informação importante, como associação desportiva, não são os clubes de futebol, são as associações a que estes clubes estão vinculados. Então, a Federação Paulista de Futebol, a Federação Chapecoense, são as federações, as associações, e não os clubes em si. Quem vai mandar as informações são as associações esportivas. R2040
os recursos repassados para a associação desportiva, então os recebidos serão enviados pela própria associação, os repassados pela empresa promotora de eventos. 2050, comercialização da produção por produtor rural ou agroindústria. Aqui é o comércio da agroindústria do produtor rural. 2060, a CPRB, que é o bloco P, lá da EFD Contribuições. 2070, todas as retenções na fonte de pagamentos diversos. E aqui estou falando de todos os outros tributos que não são contribuição previdenciária. Imposto de renda, CSLL, COFINS, PIS, PASEP. A ideia da Receita é trazer, num futuro próximo, todos os tributos federais que ela administra para dentro da FD-REINF. Tá? Neste momento, o 2070 está prorrogado, não há data ainda de previsão de quando esse registro entrará. Não há data e nem previsão, a Receita ainda não se manifestou. Então, por enquanto, ele está prorrogado e está suspenso. O contribuinte não terá que enviá-lo neste período que a FD-REINF entrará em produção. 298, 299, 298 reabertura, 299 fechamento. Toda vez que o contribuinte fizer uma retificação ou uma exclusão, ele deve reabrir e depois fechar os eventos periódicos. 3.010 é o resultado da receita do espetáculo desportivo. Quanto se arrecadou naquele espetáculo desportivo? É a receita cruzando informações do que foi informado pela associação na sua EFD-REINF e no que foi informado pela empresa promotora de eventos do que ela enviou para esta associação. Tá? Então, aqui é o resultado deste cruzamento de informações, é o total da receita. Quando eu vou informar esta receita? Até 2 dias após a ocorrência do evento. Né? Essa legislação é antiga, ela não é recente, o prazo já era esse, mas eu acho que ninguém cumpria, nenhuma associação informava, nenhuma empresa promotora de eventos também informava. Então, agora essa informação é obrigatória na FD-REINF. Evento 5001, que são as informações de bases de cálculo dos tributos federais que foram consolidados por contribuinte. Este evento será enviado para o contribuinte pela própria Receita Federal de forma automática. E a exclusão dos eventos no R9000. Bem rapidinho, um apanhado só para vocês saberem o que é cada um dos eventos. Existe a probabilidade de ser alterado algum layout, de ser criado um evento novo? Evento novo, neste momento, não. Né? A Receita está trabalhando no R2070, por isso ele foi prorrogado. Ele não atendia às expectativas da própria Receita Federal, no quesito principalmente no tributo imposto de renda, né? Esse evento é o responsável pela substituição da DIRF e como não atendia às expectativas do fisco, ele não será inserido nesse momento. A DIRF cai? Sim, a DIRF cai, mas não agora. Primeiro, porque nós temos aí a FD-REINF dividida em 2 etapas, né? A primeira etapa para os contribuintes que faturaram mais de 78 milhões e a segunda etapa para os contribuintes que faturaram até 78 milhões. E segundo, porque ela precisava de mais tempo para consolidar aqui a FD-REINF como uma obrigação e ter certeza de que esse projeto vai funcionar adequadamente. Então, 2018 teremos ainda a DIRF, 2019 também teremos ainda a DIRF. Por quê? Os contribuintes que fossem transmitir somente em novembro ainda teriam aí um ano inteiro, né, um ano calendário inteiro para transmitir em 2019. Então, isso vai acontecer pelo menos até 2019, as 2 obrigações ficarão simultâneas. Acho que aqui era mais ou menos isso que eu precisava passar para vocês do layout. DCTF Web.
Não sei se vocês já ouviram falar, se vocês sabem como funciona, mas a DCTF Web é um programa criado pelo próprio Fisco. Ela não estará disponível em nenhuma empresa desenvolvedora de software, mas dentro do próprio site da Receita Federal. A Receita recepcionará as informações tanto da FD-Reinf e do E-Social e encaminhará para a DCTF Web. Então, como vai funcionar este processo, né? O E-Social envia lá as suas informações de folha de pagamento e pagamentos de pessoa física. Essas informações são distribuídas em eventos periódicos, não periódicos e tabelas. Tudo isso será consolidado pelo S5001. Lá na FD-Reinf, os contribuintes enviarão as informações de pagamentos de pessoas jurídicas e retenções dos tributos federais. Essas informações serão distribuídas em eventos periódicos, não periódicos e tabelas de processos judiciais. Os processos que suspenderam a exigibilidade do crédito previdenciário. Isso será consolidado dentro do R5001 e o fisco vai pegar estas duas consolidações e enviar para a DCTF Web. A DCTF Web ainda fará a integração com a Perdicomp, que é para ter os valores que foram compensados por este programa, já que aqui dentro nem nos dois arquivos e nem na DCTF Web, eu terei ainda uma forma de compensação. Então, a Perdicomp continua, só vai fazer uma integração direta com a DCTF Web. A DCTF Web vai trazer para o contribuinte de forma consolidada o valor que foi compensado, os valores que estão em débito, os valores que foram suspensos por algum processo administrativo ou judicial, vai fazer o cálculo da contribuição e vai gerar as guias de pagamento. Então, a GPS e as outras DARFs, que são guias de pagamento, que o contribuinte gera ou nos seus sistemas ou adquire de alguma forma, serão geradas agora pela DCTF Web. Lógico que não tudo de uma vez, a Receita não tem como comportar uma transformação tão grande. Então, neste primeiro momento, só será gerada a guia da contribuição previdenciária. Entrou em produção E-Social, entrou em produção FD-Reinf, as informações serão todas transmitidas, consolidadas, enviadas para a DCTF Web, que gerará a guia da contribuição previdenciária. Tá? O contribuinte deixa com isso de emitir a GPS e passará a gerar esta guia dentro do próprio programa da Receita Federal. Ok? Pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês de principal, as principais alterações, as principais características desta obrigação. O que vocês precisarem, o que tiverem de dúvidas, mandem pelo chat. Vou acompanhar o restante do evento. Vou deixar vocês nesse momento com a linha de produtos RM, que vai mostrar a forma com a qual ela vem se preparando para atender essa obrigação. Estou por aqui, a gente vai continuar se falando mais para frente. Obrigada pela participação de vocês no evento. Wagner, Denise, podem prosseguir. Bom dia a todos. Meu nome é Wagner, eu sou do apoio do suporte fiscal e estou aqui presente com a Denise, que é analista de negócios da linha RM, e nós vamos apresentar agora a parte, né, do produto, quais foram as alterações que tivemos do produto, as implementações que tivemos até o momento. A rotina, né, ainda está em implementação, mas mostrar aqui as novidades até o momento, tá? Vou iniciar a minha tela aqui, só um momento. Então, iniciando aí, né, as alterações,
No cadastro de filiais, a gente tem dentro do anexo dados fiscais, a classificação tributária, um campo novo que nós tivemos que implementar, e o CNPJ do ente federativo responsável. Okay? Também colocamos, né, a marcação, se um flagzinho, né, se a filial é órgão público, que também não havia no sistema anterior. Devido à REINF, também precisamos implementar o DDD e o celular no cadastro de contador e de representante. Isso também em dados fiscais da filial. Ainda nos dados fiscais da filial, foi implementada a desoneração da folha da contribuição previdenciária. Se teve, né, acordo internacional de isenção de multa, se a empresa é obrigada a exceder. Tivemos também que atualizar o log da filial, log de alterações da filial, para deixar ele mais acessível ao cliente, mais configurado ao cliente, com os campos, né, de inclusão, edição e exclusão do log de filial. Antes o sistema ele havia, né, automaticamente o log, ainda há, né, automaticamente o log da filial, só que devido a ele buscar a data do sistema, né, e não havia forma, né, de a gente poder alterar essa informação, a gente precisou evoluir, né, o sistema e permitir ao usuário que ele possa editar para ele informar realmente qual que foi a data da alteração na filial. Essa data, né, fica agora de responsabilidade ao usuário, mas colocamos, né, isso dentro dos processos de segurança, né, por perfil de usuários, para que usuários específicos possuam acesso a esse log. Tivemos agora, dentro do cadastro de processos judiciais e administrativos, a inclusão, né, do campozinho tipo de processo, e também os campos Código do Estado da Seção Judiciária, Código do Município, né, da Seção Judiciária, e caso o flag autor da ação é terceiro, né, se o autor, né, da ação for de terceiros, habilita para a gente lá embaixo o código do cliente fornecedor, para que seja informado quem que é o autor real da ação. Ainda, né, no cadastro de processos judiciais, nós temos também um novo cadastro de tributos discutidos, onde você vai informar, né, o tributo em si, ele não é específico do INSS, mas a gente pode estar inserindo aí o INSS e o log do processo judicial, também com o mesmo critério. Só um momentinho, tá? De uma vez que no ambiente deles realmente não tem isso. Teve uma pergunta aqui da Maria dos Anjos Pacífico Lima. Fala assim, ó, nós como clientes TOTOS, linha RM, não temos este ambiente. Realmente, tá, pessoal, ainda não foi liberado, tá, esses cadastros novos. Eu estou demonstrando o que foi implementado, mas que ainda está no ambiente de desenvolvimento, né? Serão liberados, né, aos clientes. Na verdade, eles ainda estão em scripts, mas no final eu vou demonstrar quais são as versões, né, que estão disponíveis no mercado e quais que estão passíveis a script e quais que serão liberadas, né, no mercado com o cadastro já pronto, ok? Ainda está em fase de
liberação ainda aos clientes. Então, ainda não está totalmente liberado a todos os clientes, não. Ok? Aí, continuando, o log do processo judicial, ele teve aquele mesmo critério do log, né, das alterações da filial, com os campinhos, né, de inclusão, edição e exclusão acessíveis ao usuário, né, de acordo com o perfil, claro, para que eles possam ter acesso à modificação desse cadastro. Também, né, nos tributos discutidos, no caso aqui na tela INSS, também tem os botãozinhos, né, incluir, editar e excluir. No cadastro de projetos, criamos aí 2 campos que foram necessários também, que é o Código Nacional de Obras e o indicativo de prestação de serviços. No cadastro de projetos foram só esses 2 campos que foram criados. Nós temos também no cadastro do INSS, à direita, criamos os campos das alíquotas adicional do INSS, né, para aquelas situações especiais que a gente tem a alíquota adicional. Então, criamos aí os campos, né, alíquota adicional de 15, 20, 25 anos, além também da alíquota GILRAT e a alíquota SENAR. Também, né, nessa aba, tem o Código de Receita Rural e o Código de Receita SENAR. No cadastro de produto, tá, implementamos aí o Código da Atividade Econômica e a classificação do serviço. Interessante agora posicionar, né, os clientes que o sistema, né, ele já tinha o controle do INSS, né, a operação do INSS, porém era realizado através do lançamento fiscal, que seria ali dentro da situação tributária, em outros tributos, informado, né, o INSS ali o sistema considerava do lançamento. Devido à REINF, tivemos que migrar isso para o item. Então, essas abas que eu vou apresentar agora só serão apresentadas se o INSS for no item. E também os clientes terão, né, que atualizar se, por exemplo, né, a origem for no núcleos, então terão que se atualizar e informar agora o INSS por item, tá? E aí, informando, né, o INSS, estando presente na aba Outros Tributos do item, será apresentado a aba Identificação, a aba Memória de Cálculo, Serviços Especiais, onde eu tenho aí a memória de cálculo, considerando aí o valor bruto dos serviços e as deduções que afetam aí a base de cálculo e no final o valor do imposto, ok? Então, na aba Identificação, será apresentado o valor real e agora sim apresentando também o tributo Fundo Rural, que agora também a gente vai passar a controlar devido à REINF, terá, né, a base na aba Identificação, o valor da contribuição já atualizado. Teremos também, né, a memória de cálculo, só que algumas deduções, né, aí serão retiradas devido a ser utilizadas para o INSS, tá? Não serão utilizadas no Fundo Rural. Aí temos o GILRAT SENAR, né, com as alíquotas, e o sistema vai calcular o valor da contribuição automaticamente, não é um campo editável, vai ser de acordo com a alíquota informada, a base de cálculo multiplicado pela alíquota. Informações, né, importantes quanto à rotina. Em questão de cadastro em si, de campos implementados, até então, né, até o momento, foram só esses. Mas como, né, a Luciana até já posicionou, né, na apresentação anterior,
a rotina, ela teve uma postergação da data e uma prorrogação, né? E com data, né, de início agora para maio. Nesse caso, também, né, prorrogamos também a nossa entrega, né, das implementações no sistema, justamente para ter um prazo maior de implementação e testes da rotina, né? Com esse tempo, a gente consegue entregar, né, uma coisa mais definitiva, né? Com menos erros, né, com mais assertividade no caso. Então, aqui, né, a gente tem que observar também que essa rotina ela será gerada pelo TAF, né, o final da rotina será gerada pelo TAF, então a gente tem o processo da seguinte maneira, o fiscal RM, a gente vai ter aquelas informações, os cadastros, né, repassados, através de um layout gerador de saídas, né, como os clientes já têm até experiência de utilizar o layout gerador de saídas para FD contribuições e para outras rotinas, né, como a SF, também agora vai utilizar para a geração da REINF. A diferença é que não na REINF as informações serão transportadas diretamente para o TAF. Então não vai ter aquela geração de um arquivo TXT em importação em outro lugar. A gente vai ter as informações no RM e automaticamente essas informações, após a execução do processo do layout, serão transmitidas ao TAF. Esse processo, tá? A gente tem uma diferença do FD Contribuições, onde a gente seleciona o layout e já processa diretamente o layout. Então, na rotina da REINF, a gente tem um menu específico, né? Provavelmente em rotinas federais, onde a gente vai executar o processo, né, da geração da REINF e lá a gente vai definir qual layout vai utilizar. Nesse caso, selecionar o layout da REINF e vai ter algumas parametrizações iniciais para processamento. Tá? Aí isso a gente vai estar demonstrando para vocês futuramente, assim que for implementado, em eventos futuros, né? E também deixar, né, documentado tudo isso no TDN. Então acompanhe bastante o TDN, a gente deixa aqui o link do TDN, do manual, onde a gente vai estar atualizando as informações lá. Como eu falei, né, o cronograma, né, da implementação foi prorrogada, né, com a REINF sendo prorrogada para maio de 2018, atualizamos também nossa previsão de entrega, que passa a ser no final de dezembro. Tá? Aproveitando, né, o gatilho ali que a cliente nos perguntou, que esses campos não estão disponíveis ainda, nós vamos está implementado isso, né, na versão, a partir da versão 12.1.17, né, efetivamente na 12.1.17, 12.1.18, e, né, futuramente em versões posteriores. Vamos, né, liberar inicialmente na 12.1.17, quando tiver tudo pronto, os scripts, né, como nós posicionamos acima, a previsão da entrega ainda é no final de dezembro. Okay? Então, ainda não tem nada liberado para cliente quanto aos campos apresentados. Okay? No sentido do produto, né, na visão de produto, era isso, né, que nós queríamos apresentar, né, foram as implementações atuais, e agora, né, estaremos disponíveis, né, para responder às dúvidas que os clientes tiverem. Estaremos no chat, aí eu vou
fechar agora o meu microfone, mas ainda estaremos no chat, onde estará presente eu, né, Wagner, apoio do fiscal, e a Denise também, né, analista de negócios da linha RM. Além também da nossa REINF agora, da apresentação do REINF Responde, posteriormente, né, também podemos estar atualizando os clientes através do TDN e do suporte normal, ok? Qualquer dúvida que o cliente possa ter, ok? Aí, fechando, né, e agradecendo também a presença, né, de todos, agradecendo aí a Luciana também, que iniciou a apresentação, nós finalizamos aqui a apresentação em si da linha de produto e estaremos online aqui no chat, ok? Muito obrigado a todos. Bom, pessoal, temos ainda um representante do TAF, então, Dani, não sei se você quer comentar alguma coisa, mas ela está disponível aqui para responder todas as perguntas de vocês referente ao TAF também. Então, envie os seus questionamentos, envie do produto, envie sobre o TAF, o que vocês precisarem, eles estão disponíveis aqui para respondê-los. Oi, gente, tudo bem? A Daniela do TAF. O que vocês tiverem de dúvida, vocês podem passando que a gente vai responder aqui para vocês, tá? Já tem algumas? Vamos ver. Gente, eu vou começar aqui as perguntas. A primeira aqui que eu peguei é do Arthur Rupental. Não sei como configurar o TAF, ainda para que o RM leve as informações para lá. Vamos lá. Arthur, seguinte, nós já temos alguns vídeos how-to disponíveis no YouTube. Eu vou colocar os links para vocês aqui nas respostas, para vocês instalarem o TAF e configurarem. Tá? Nós fizemos um evento semana passada com 200 clientes que nós demonstramos. Ele é uma instalação relativamente simples. E com a ajuda dos vídeos, você vai ter lá o que você precisa fazer, quais são as premissas, para você instalar o TAF e você começar a testar. Tá? É importante também que você tenha o TSS configurado, então, tanto se for para eventos de e-social, que esses já tem disponível para testes, ou futuramente os eventos do REINF, eles vão ser transmissões XMLs, então você precisa ter o TSS instalado, né? O próprio TAF, ele tem a configuração do TSS dentro dele, você faz essa configuração e você consegue transmitir os seus eventos, tá bom? Vamos ver a próxima. Bom dia. Sobre a validação do envio. Sobre a validação do envio. Tem empresas que atualmente estão sendo acompanhadas neste envio do REINF. Aqui, ó. Sobre a validação do envio. Tem empresas que atualmente estão sendo acompanhadas neste envio do FD REINF. Ederson, se você está falando do... É o Ederson? O Emerson. Se você estiver falando do ambiente restrito de produção, algumas desenvolvedoras disponibilizaram um ou outro evento, pelo menos, ou então estão lá validando os seus eventos no ambiente restrito de produção. Esse ambiente, gente, muitas pessoas me perguntaram, ele está disponível desde o mês de julho, né? Só que ele estava disponível na versão 1.1 até então. A semana passada, final da semana retrasada, a Receita disponibilizou na versão 1.2 do layout da EFD REINF. Ele pode ser utilizado por todos os contribuintes que já tiverem algum desenvolvimento pronto. Né? As linhas de produtos da TOTUS ainda estão se adequando, mas ela também vai utilizar esse ambiente restrito de produção para envio dos testes. Como funciona esse envio? As empresas enviam lá no link disponibilizado pela Receita Federal os eventos que elas querem testar retorno, que elas querem testar recebimento, tudo. Ainda não tem a maioria dos detalhes de como funciona os testes nesse ambiente está disponível lá no site do sítio do SPED mesmo, na parte do REINF. Tem um manualzinho descrevendo como deve fazer, onde acessar, mas são para as empresas, para os contribuintes que já têm algum evento disponível.
quer ir lá, quer testar, pode. Ele está aberto para todo mundo, não é exclusividade das desenvolvedoras, tá bom? Agora eu vou para a pergunta do Ederson. Tem demonstração no TAF sobre o processo do FD Reinf ou vai ser igual ao E-Social? Bom, não entendi essa sua pergunta quanto à demonstração, mas ela vai ser, o processo do Reinf ele vai ser liberado a partir de 1/3 para teste junto a cliente. Tá? Eu posso verificar aqui internamente quando nós podemos fazer, então, um webinar sobre o Reinf e aí demonstrar as novas funcionalidades que serão lançadas em 1/3. Tudo bem? Vamos lá, agora a próxima, do Arthur. Hoje tenho só o TAF integrado ao Proteus. Este será suficiente? Legal sua pergunta, Arthur. Vai ser suficiente. O que acontece? O seu TAF, você vai precisar atualizar o seu TAF, né? Quando você atualizar o seu TAF, você pode incluir uma opção de fazer também de fazer integrações através de web service, tá? Você vai fazer então as integrações através de web service. O que acontece? Você lá naquele configurações do TAF, no menu inicial configurações TAF, a segunda ou terceira janela, ele te pergunta qual tipo de integração. Se é direto no banco de dados, ou se é importação de arquivo texto, ou se é... Beleza, obrigada, Gisele. Gisele, aproveitando, eu vou responder aqui uma pergunta da Mariana Muniz. Quanto ao TAF, será um módulo à parte? Sim, ele é uma aplicação segregada do seu RM, e ele vai ser responsável, então, pelos envios dos eventos, tanto do E-Social quanto do Reinf, além de centralizar outras obrigações fiscais, tá bom? Mas ele é, sim, uma aplicação, um sistema apartado do RM. Mas ele vai fazer, porém, ele faz a integração entre os dois via web service, ou até com tabela compartilhada, ou com TXT, se for o caso. Ele aceita a importação tanto automática quanto manual, tá bom? Essa implementação da FU. Tem uma pergunta aqui da Gisele Paula. Não sei se vocês já verificaram, no caso do pagamento de carreteiro direto no financeiro, sem implementação da folha, como gerar as informações neste caso? Esse aqui, acho que é com o pessoal da RM. Pode ver, o Wagner, Gisele? Gente. Oi, Gisele. Oi, né, Daniela. E falando aqui para Gisele Paula, tudo que é de pessoa física seria no E-Social, tá? No caso, né, do fiscal, seriam implementações apenas para pessoa jurídica. Então, assim, no caso do pagamento a carreteiro, direto no financeiro, teria que ver também com a equipe do E-Social, ok? Tá, eu vou para a próxima pergunta aqui, ó. No TAF, o processo de envio dos arquivos será semelhante no Reinf e no E-Social? Sim, Breno, o processo de envio ele é semelhante, até porque os dois envios eles são envios XML. Então, o que você precisa é o TAF instalado e atualizado, e o seu TSS instalado, atualizado e apontando para o TAF. Se você já utiliza o TSS, por exemplo, para a nota fiscal eletrônica, é o mesmo TSS. Você só vai apontá-lo para o seu TAF e ele vai transmitir, igual ele faz hoje com o E-Social. Tá bom? A próxima pergunta é da Renata Brito. Essa daqui acho que é com o pessoal, ou com a Lu, com o pessoal de RM. Nossa dúvida quanto ao SCP é também se o valor de faturamento como sócio ostensivo vai ser levado em consideração no faturamento de 78 milhões. Luciana, você pode estar respondendo essa questão? Renata tem dúvida das empresas SCP, né? Isso. Renata, é assim, a Receita já vinha se manifestando com relação a SCP para as outras obrigações dentro do projeto SPED. Então, para a Receita, ela é uma empresa autônoma, ela tem que enviar tanto do sócio ostensivo ou não, todas as informações nas obrigações do projeto SPED. Acredito que para o Reinf não seja diferente. Eles vão continuar a considerar a SCP
como uma filial e vão ter que mandar, vão querer receber as informações do sócio ostensivo também, tá? Então, eu não vi nada comentado no layout e nem nas perguntas frequentes lá da Receita Federal, porque acho que o entendimento deles é o mesmo. O mesmo entendimento que eu tive lá no Contribuições, que eu tenho que enviar a SCP, eu também vou ter que fazer aqui na FDRINF ou no E-Social. A gente pode até mandar um questionamento para eles se tem algum entendimento diferente, mas eu acredito que não. Acredito que vai seguir o mesmo entendimento que eles tiveram para o SPED fiscal ou para contribuições. Tá, eu vou pegar aqui duas perguntas, a Mariana e a Renata, né? A Mariana pergunta, será necessário comprar o mesmo? Eu preciso ver com o comercial, tá? Mas vocês podem, aí já até complementando com a dúvida da Renata, o TAF precisa ser baixado? Sim, o TAF precisa ser baixado. E aí nós temos, então, os vídeos que eu já comentei, que as áreas de TI, elas conseguem fazer essa instalação tranquilamente, tá? Uma instalação relativamente simples. E aí ele nasce então depois vocês incluem os dados do RM de vocês. Mas hoje vocês conseguem fazer só, né? Eu não sei a informação de quanto a comprar, né? Então, por exemplo, a implantação, ela não precisaria comprar se você consegue instalar sozinho, tá bom? E aí eu tenho uma outra pergunta sobre o TAF. Enviei eventos de base com código 009, mensagem de erro do TAF, porque não existe esse registro. Lembro que passou a ter a partir do layout 2.3. O Emerson, enviei eventos de base com código 009, você está falando de evento do E-Social, né? E aí a mensagem de erro do TAF foi que não existe este código. Precisa verificar junto ao suporte, pode ser uma atualização de tabela autocontida do TAF, tá? E aí ele não achou essa nova informação da tua tabela autocontida, e aí por isso ele retorna o erro, tá bom? Respondendo aí o Elson, quem utiliza somente o modo folha do RM precisa configurar algo sobre o REINF dentro do modo folha. Nesse caso também seria, né, entrar em contato. No caso aqui da REINF em si, né, no padrão REINF, só leva informações de pessoas jurídicas. Então, assim, não teria nada no folha. Informações assim sobre, né, que tá o E-Social que está junto, aí seria lá com o RM Labore, teria que entrar em contato, né, com o RM Labore. Mas a REINF em si, que será gerada pelo fiscal aqui, só leva informações de pessoas jurídicas, ok? Tem uma pergunta aqui da Iuzete. FD, REINF e DCTF são distintas pela apresentação? Assim, a Lu vai até complementar o que eu vou dizer agora, mas um complementa o outro. Então, a DCTF, ela junta tudo, e o que junta dentro da DCTF? FD, REINF, social, e acho que tem mais uma obrigação, né, Lu? Não, por enquanto não. Por enquanto só é FD, REINF e social. Então, como funciona? Deixa eu mostrar o slide lá para vocês de novo. Tá bom. Aproveitar que eu tô aqui com ele compartilhando. Essa é a sequência lógica. Então, é assim, eu tenho o E-Social numa ponta e a FD REINF na outra. Aí vou ter lá a distribuição das informações, né? E-Social, pagamentos pessoa física, folha de pagamento, FD REINF, pagamentos de pessoa jurídica, contribuição. Vou dividir isso lá nos eventos periódicos, não periódicos e tabelas, tanto do lado do E-Social quanto do lado da FD REINF. Tudo será consolidado em cada uma das obrigações, até aqui tudo independente, tá? Cada uma vai gerar a sua informação. E-Social eu mando no dia 7, até o dia 7 do próximo mês, FD REINF até o próximo dia 20 até o dia 20 do próximo mês. Consolido essas informações e envio para a DCTF Web. É a DCTF Web que vai mostrar para o contribuinte como vai ficar o pagamento dessas obrigações. Então, ela vai trazer lá, ela vai ter uma tela mais interativa e vai mostrar para o contribuinte. Olha, você tem tanto de compensação de contribuição previdenciária. Você tem tanto que está suspenso por algum processo judicial. Você tem tanto a pagar.
vai ter um campo para você colocar o valor que você vai pagar, o valor que eles demonstrarem que é de débito, esse valor não vai poder ser manipulado pelo contribuinte. Por quê? Porque ele vai juntar a contribuição previdenciária do E-Social com a contribuição previdenciária da FDREINF, vai juntar, consolidar essas informações e mostrar para o contribuinte quanto ele tem para pagar. Se o contribuinte vai ou não quitar aquele valor, fica por conta do contribuinte, mas é ele quem vai demonstrar este cálculo, é a DCTF Web. Notem, gente, essa DCTF Web não é a mesma da DCTF Fiscal, que é aquela que eu faço a declaração dos meus débitos e créditos fiscais dos tributos federais. Ainda não, tá? Num futuro próximo, talvez, num futuro a médio prazo, vamos colocar assim, pode ser que ela venha a ser incorporada aqui na DCTF Web. Neste momento, não é. Neste momento, a DCTF Web é a responsável por mostrar para o contribuinte as informações que ele tem separadas já por compensados, por processos, valores suspensos por processos e o total de débitos que aquele contribuinte tem, e também será responsável pela geração de guia de pagamento da contribuição previdenciária. Muitas pessoas me perguntaram aqui, mas como ficarão as outras guias? A Receita Federal, desde o começo do projeto da FDREINF, vem falando que a ideia é que eu traga todos os pagamentos aqui para dentro da DCTF Web. Por quê? Porque é mais fácil dela controlar, né? Ela mesma vai gerar guia, o contribuinte não vai mais precisar gerar as outras DARFs, enfim. Mas eles conseguem fazer isso agora, nesse momento, tudo de uma única vez? Tipo, eu estou falando de pagamento de todos os tributos federais, PIS, COFINS, CSLL, Imposto de Renda Retido na Fonte, contribuição previdenciária. Ela consegue gerar tudo isso agora na entrada em produção da FDREINF e do E-Social? Não, eles não conseguem. Então, eles separaram assim. Nessa primeira fase da FDREINF, né, os primeiros anos da FDREINF, não sei quanto tempo vai durar, porque isso não nos foi passado, né, nas reuniões das equipes do GTs confederativos, do GTs das empresas piloto, mas a Receita deve ter lá um estudo de em quanto tempo ela consegue garantir a estabilidade dessas obrigações. Enfim, enquanto se estabiliza, vai se gerar a guia da contribuição previdenciária apenas. As outras guias continuam a mesma, isso não vai mudar por enquanto. Num segundo momento, numa segunda fase da FDREINF, eles vão incorporar a geração da guia do imposto de renda retido na fonte. Vai esperar-se um prazo de estabilidade dessa novidade, né, dessa evolução, é como se fosse uma evolução do projeto. E aí, num terceiro momento, numa outra evolução do projeto, vai se gerar a guia do PCC. Qual que é a previsão para tudo isso estar implementado? Novamente, não existe, pelo menos do lado das empresas que fazem parte dos grupos, incluindo a TOTUS, isso não nos foi passado. Com certeza, a Receita deve ter um estudo aí para estabilidade e para evolução do projeto. Mas, neste primeiro momento, a DCTF Web só gera a guia da contribuição previdenciária, tá? Ela vai juntar as informações do que ficou lá em débito do E-Social, do que ficou em débito da FDREINF, vai consolidar e vai gerar a guia da contribuição previdenciária, tá bom? Obrigada, Lu. A Maria perguntou aqui, ouvimos a previsão de entrega do TAF em 1/3 de 2018, já adequado para a comunicação, com a linha RM, procede? Maria, é isso mesmo. Então, em 1/3, o TAF vai estar disponível, então, para realizar testes, fazendo, então, a parte de integração. A integração hoje você já consegue fazer, né? Mas dentro do TAF, o que vai estar disponível em 1/3 é o motor de apuração do REINF,
porque os eventos do REINF, eles são eventos que são enviados totalizadores. Então, dentro do TAF, vão subir as notas e os títulos, e dentro do TAF vai ter o motor de apuração e o monitor de transmissão dos eventos do REINF. Isso a partir de 1/3. Tá? Daniela, só te interromper um pouco. Eu estou com a pergunta do Wenderson, referente ao validador, né? Se a gente já está trabalhando com empresa piloto. Aí eu queria que a Luciana só me confirmasse. Nós estamos, né, Lu, trabalhando com empresa piloto da REINF. Então, Denise, funciona assim. A TOTUS é uma empresa piloto, né? Os clientes da TOTUS, alguns fazem parte também do grupo de empresas piloto da Receita Federal, mas a TOTUS ainda não disponibilizou, pelo menos acho que na linha da RM ainda não disponibilizou para alguma empresa piloto que tem a linha de produtos RM para fazer os testes. Mas a TOTUS participa de todas as reuniões que ocorrem na Receita Federal, porque ela faz parte não só do grupo das empresas piloto, mas também do GT Confederativo lá no E-Social, do GT de homologações também no E-Social, enfim, de todos os grupos de trabalho criados pela Receita Federal, a TOTUS faz parte. Então, a gente tem acesso a todas as informações do projeto, de como a Receita está distribuindo aí os testes, a homologação, todas as informações que eles passam nessas reuniões. Então, nós somos, enquanto empresa, nós somos piloto. Obrigada, Lu. Nada. Daniela, só te interromper mais um minuto aqui. O Emerson também pergunta que, né, por algum motivo, se ele enviou um evento errado, né, que pelo TAF ele consegue excluir, né, se a gente já está trabalhando nisso, e no RM ele não consegue, tá? Aí acontece o seguinte, né? Como o RM vai mandar as informações para o TAF, né? E se essas informações no RM já tiver com integração com contabilidade, com financeiro, guias geradas, né, de pagamento de tributos, eu não consigo realmente excluir. Eu tenho que refazer o processo todo, né? Estornar contabilidade, estornar financeiro, para poder conseguir excluir. É um fluxo normal que a gente já tem dentro do sistema, tá? Acho que essa daqui ficou bem respondida do RM, né? Tem mais alguma aqui? Oi? Tem aqui. Não, essa aqui do RM até eu fiquei curiosa, falei, mas como você não consegue excluir no RM? Mas faz todo sentido, porque já tem, se ele já tiver preparado. Eu tenho uma pergunta aqui do Arthur. Ele mesmo vai gerar o link para configurar no RM? Arthur, aí acho que a Denise vai poder te responder. O RM, ele tem algum tipo de configuração para o TAF, Denise? Porque eu sei que o TAF, o inverso, ele cria o web service e ele forma lá que ele tem o web service. Tem algum processo inverso no RM que ele tem que fazer? A gente vai fazer através de gerador de saída, né? A gente vai criar um layout que foi desenvolvido pelo TAF, né? Com as informações que eu tenho que mandar. Aí a gente vai fazer via gerador de saída essa comunicação direta com o TAF, entendeu? Aí a gente vai disponibilizar um layout para ser importado dentro da linha RM, né? Que a gente chama no modo de gerador de saídas. E a partir, né, quando eu gerar esse layout, né, colocar esse layout para gerar, ele já vai fazer a comunicação direta com o TAF, enviando as informações necessárias. Ah, legal. Obrigada. Aí eu tenho aqui outras perguntas, né? Quanto ao TAF, não vi a resposta. O TAF é módulo à parte? Sim, TAF é módulo à parte. Quem tem o pacote do completo da RM já possui o TAF? Eu acredito que não possua o TAF, Mariana. Vai ser necessário você verificar com o seu executivo de contas, tá? E eu também vou procurar a resposta quanto a esse questionamento do RM, tá? Que a gente vai deixar disponibilizado depois na gravação desse vídeo. Quanto a essa, porque de cabeça agora eu não sei o que, assim, se você tem o RM completo, o que você tem de direito do TAF, tá?
Isso a gente vai deixar depois na gravação. Denise, se tiver mais alguma dúvida do seu, eu estou procurando aqui de TAF, a FDRENF. Será um layout gerador de saída para enviar via TAF? Yusete, o que o TAF vai fazer, tá? Então, vem as informações de notas, de títulos e de apuração de CPRB para o TAF. Essas notas, esses títulos, a apuração de CPRB, quando você fizer o teu fechamento, quando você fizer a tua consolidação do RENF, ele vai gerar, então, o XML do R2010 lá por fornecedor, total, o R2020 por cliente, total, e o teu R2060, que é a apuração de CPRB, tá? Então, ele vai fazer toda essa parte da apuração dentro do TAF. E o envio também desses eventos via TAF também, tá? Então, ele vai ser um layout gerador de saída, o TAF, tá bom? Gente, se vocês tiverem mais alguma dúvida de vocês de RM, eu estou procurando as de TAF aqui, tá? Gostaria de saber, quem tem o pacote completo da RM já tem direito ao TAF. Essa a gente precisa levantar e depois na gravação a gente vai disponibilizar. Tem um chamado do social e passaram que seria no fiscal. E como fica? Bom, isso aqui deve ser do RM. Ouvimos a previsão de entrega do FM 1/3 de adequado para a comunicação. Procede? Procede. Você poderia colocar o link sobre a instalação da configuração do TAF. Vou disponibilizar, Charles. Tem uma playlist, até se você quiser procurar, quem quiser procurar agora, enquanto a gente não disponibilizar os links, no YouTube, vocês vão procurar um canal que se chama Tutoriais e Demonstrações. É um canal da TOTUS, só de tutoriais e demonstrações de todas as linhas. Se vocês entrarem no YouTube, vocês vão ver que tem umas playlists. Tem uma playlist que é a playlist do TAF. Hoje nós estamos, acho que com 33 vídeos, mais ou menos, de instalação do TAF. Depois da instalação do TAF, configurar a empresa, configurar o usuário, monitor de transmissão do social. Então, ele tem bastante material para quem ainda nunca viu o TAF, para que possa conhecer e até começar a instalar. Tá bom? Eu vou colocar depois, quando vocês receberem a gravação desse vídeo, vocês vão receber os links. Tá? Como foi dito, o FDRENF será somente para pessoas jurídicas, mas no caso de autônomos que controlamos no RM Núcleos, o E-Social tratará? Sim, o Zé, foi até uma resposta que a Lu já passou, né? Então, tudo aquilo que for autônomo, ele não é pessoa jurídica, então ele tem que ser controlado pelo E-Social, tá? Agora, aí, Denise, ela está falando aqui que ele controla pelo Núcleos, né? Aí, a Denise, ela já está até respondendo aqui, aí daqui a pouquinho já vai sair aí, né, digitado aí. Tá. Pessoal, mas aí eu estou respondendo aqui, né? Mas teria que verificar com o pessoal do suporte do Labore, porque provavelmente, tá? Eu conheço muito pouco o Labore e participei muito pouco também desse, né? Do projeto do E-Social dentro do Labore, mas sim, o pouco que eu vi, o Labore iria conseguir pegar as informações dos outros aplicativos também em questão de autônomo, tá? E pessoa física, como do Núcleos, do Fluxo também, que é o financeiro, né? E o Núcleos, que é o Compras, né? Que tem alguns processos lá que são controlados né? Que são de autônomos e controlados por ele. Então, o Labore iria fazer a comunicação também com esses aplicativos para estar buscando essas informações. Só que a fundo eu não sei como que funciona. Então, gostaria que entrasse em contato com o pessoal do Labore sobre essa pergunta, né? Sobre essa informação. Legal. Estou procurando aqui mais dúvidas do TAF, eu não estou encontrando. Se vocês tiverem algumas outras dúvidas para vocês comentarem, tá bom? Ô Lu, essa da Renata Brito aí sobre o GFIP e com empresas, né, SCP, você consegue responder? Acabei de responder para ela. Eu vi, obrigada. Nada. Eu tenho uma questão aqui da Eusete, acho que essa eu vou precisar responder em conjunto com a Denise. Ela pergunta assim, hoje apuramos todas as retenções pelo RM Liber, mas a dúvida é que muitas vezes os lançamentos foram manipulados no RM Liber.
o destino das informações com o TAF, ele pegará de onde exatamente? Isete, o TAF, ele vai ter ele vai ter lá o seu layout que ele vai receber essas informações, mas eu acredito, e aí a Denise pode até confirmar, eu acredito que só vá para o TAF tudo aquilo que já foi manipulado, independente de onde foi manipulado, mas o que está fechado é o que vai para o TAF. É isso, Dê? É isso mesmo, tá? Ô, Elisete, a gente vai pegar informações do Liber, né? Do que está dentro do financeiro, né? Que foram incluídos manual ou que vieram do Núcleos, né? Que são os dois únicos, né? Que a integração que tem hoje é do Núcleos Liber, né? E o que está no Liber. Pode ser que algumas informações também a gente consiga pegar do financeiro, tá? Mas no caso de pessoa jurídica só, tá? Isso ainda, essa parte de buscar do financeiro ainda está em estudo, né, na fase final, mas provavelmente a gente vai conseguir pegar do financeiro. Então, eu pegaria as informações todas do Liber, independente se foram feitas manuais ou que vieram de integração via aplicativo de compras ou via importação arquivo texto e algumas informações do financeiro, tá? Meninas, vocês têm mais alguma dúvida? Eu olhei aqui até o final, as dúvidas do TAF acho que encerraram, tá? Bom, pessoal, a gente está chegando também ao fim do nosso horário, tá? Procuramos responder todos os questionamentos, né? Mas o que a gente não respondeu, o que acabou ficando para trás, eu peço desculpas. A gente responde, publica lá para vocês. Não sei se vocês sabem, a consultoria tem lá no portal TDN todas as informações de FAQs, de documentos que a gente produz com análises de legislação, e entre eles eu tenho informações da própria FDReinf. Tá? Então, quando a informação é bem relevante, é legal da gente publicar, que esclarece dúvidas de vários contribuintes que são nossos clientes, a gente acaba publicando lá no portal TDN. Então eu tenho uma pasta só para o e-social, uma pasta só para a FDReinf. Vocês podem questionar o próprio suporte também, o que eles souberem responder, eles já têm capacitação, já foram capacitados, já foram treinados, muitas coisas eles já sabem responder. O que eles não souberem, eles vão acabar compartilhando com a consultoria de segmentos, e aí a gente responde e publica lá a FAQ. Essas FAQs ficam disponíveis para vocês, tá? Vocês podem acessar enquanto clientes, quando quiserem. Podem acessar até através do próprio Google, o Google busca essas informações. Mas está lá, está direitinho no portal TDN. No novo portal, no novo formato do portal, não tem as informações do banner agora. A gente já pediu para voltar, para recolocar, porque é importante que vocês saibam as datas dos próximos eventos, né? Com essa prorrogação da FDReinf e o faseamento do e-social, a FDReinf a gente encerrou as apresentações esse ano, né? Mas no próximo ano nós teremos mais eventos como esse, né? Quando for chegando próximo à data de produção, a entrada em produção do arquivo, nós teremos mais eventos como este. Então acompanhem as comunidades no Fluig. Se vocês não acharem informação, mandem para o suporte, mandem para a equipe de marketing, para o executivo de vendas de vocês. Isso vai chegar até a gente, né? Procurem todos os canais de comunicação da TOTUS, eles estão abertos para vocês. Chegando a informação na gente, a gente divulga. A TOTUS continua participando de todas as reuniões, então agora em dezembro teremos reunião do E-Social, teremos reunião da FDReinf. Havendo novidades, a gente vai publicar, vai mandar o comunicado para todo mundo. Por enquanto, o que eu tenho é agradecer a participação de todos, tá? Busquem essas informações, procurem participar dos próximos eventos. Eu vou deixar aqui na tela mais uma vez o próximo evento, que será E-Social e Reforma Trabalhista.
nesse mesmo formato, tá? No formato do Responde. Então, vem a consultoria e explica o que aconteceu lá de normas, o que foi publicado, o que mudou. Depois vem as linhas de produtos e entram com as informações, tanto do que foi desenvolvido, do que foi criado e daquilo que foi alterado para atender a obrigação que está sendo tratada naquele momento. Então, as nossas próximas datas de evento. Quarta rodada do E-Social, no dia 5, no dia 5 das 10 ao meio-dia para a linha RM. Próxima rodada da reforma trabalhista, terceira rodada, no dia 14/12, das 10 ao meio-dia para a linha RM. Participem desses eventos e aí a gente vai divulgando a data dos outros Responde que tivermos, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos. Assim que o link for disponibilizado, o marketing vai encaminhar para vocês. Meninas, se quiserem fazer algum adendo. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Muito obrigada pela oportunidade, gente. Tchau, até a próxima. Eu também queria agradecer a presença de todos, né? E estamos aqui disponível para qualquer dúvida, né? Ô, Lu, muito obrigada também. Daniela, muito obrigada, tá? Boa tarde a todos. Também gostaria, né, de agradecer e falando aqui pelo suporte, né, a gente ainda tem, né, contato diretamente com o cliente. Qualquer dúvida que o cliente possa, né, ter nesse, né, no futuro aí, eles podem entrar em contato com a gente diretamente pelo telefone ou pelo ticket, abrir lá que a gente analisa e responde o cliente, ok? Muito obrigado a todos. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos. Tenham uma ótima tarde.